Olá, prazer estar aqui com vocês. Eu conferi os comentários que vocês fizeram no fórum da nossa unidade 1 da disciplina de Psicologia Comportamental, e aí listei 7 dos tópicos que foram levantados lá no nosso debate, para fazer alguns comentários breves aqui para vocês. Uma questão muito interessante que foi trazida envolve quando as pessoas têm medos, fobias ou pânicos que não são relacionados a um estímulo muito específico, muito particular. Então, diferente do caso das fobias específicas, que tipicamente as pessoas, inclusive, conseguem reconhecer uma história bem clara de quando essas coisas começaram, para muitos dos medos as pessoas não conseguem identificar o ponto de partida, né, o processo inicial no qual isso passa a ocorrer na vida delas. Vamos um caso prático. Ah, conheci um caso, por exemplo, no qual uma pessoa passou a ter ataques de pânico, ocorriam enquanto a pessoa dirigia. A pessoa não identificava por que isso acontecia, mas eventualmente ela tinha esses ataques de pânico. Neste caso em particular, o que foi identificado na história da pessoa? Que esses ataques eles ocorriam enquanto dirigia e tipicamente quando a pessoa dirigia num pedaço específico da cidade onde ela morava, ou seja, não era em qualquer lugar. Ela conseguia dirigir de uma maneira muito tranquila em muitos lugares, mas em especial quando se aproximava de uma zona particular da região central da cidade em que ela morava, tinha uma alta probabilidade de que ataques de pânicos acontecessem. Na história dessa pessoa, o relato que ela traz é: "Eu não sei porque eu tenho isso, eu não sei tudo mais". Mas aconteceu, no caso dela em particular, um evento que parece ter relação. Mas a pessoa isso ainda não era uma relação tão direta. E qual era esse evento? Nesse caso em particular, a pessoa passou por uma história na qual ela sofreu uma tentativa de assalto num sinaleiro, num local bastante específico particular. Ela não acabou sendo assaltada, tipo, tinha a polícia perto, a polícia veio, enfim, na hora o desfecho foi relativamente tranquilo, mas a experiência foi intensa, de ter uma pessoa na sua janela, aí um policial que aponta a arma e aquela enfim, uma situação bastante, difícil que a pessoa vivenciou, mas que não teve nenhum problema direto para ela, tá. Então ela não foi agredida, ela não perdeu bens e tudo mais. Então a história na vida da pessoa, se você olhar, não pareceu grave, né, porque ela não teve uma perda específica, mas ela viveu uma história específica naquele contexto, no qual foi uma história que eliciou respostas emocionais bastante intensas, ok? Agora veja, em outros momentos em que ela está andando ou dirigindo, pela cidade, você não tem aquela figura do ladrão na janela ou coisas do tipo. Mas, curiosamente, num raio específico próximo ao local em que ocorreu essa situação, a pessoa passa a ter a alta probabilidade de ter ataques de pânico, né. Curiosamente, é num raio próximo aonde ocorreu essa experiência. Em outros contextos, isso tende a ocorrer com baixa frequência, tá. Neste caso em particular, nós não estamos falando especificamente ou apenas de um processo relacionado a condicionamento respondente. Já tem outros processos comportamentais envolvidos aqui que a gente vai estudar daqui a pouquinho na disciplina, ok? Agora, de toda maneira, olha o que é interessante. Para a pessoa, ela ter o ataque de pânico, não tem uma coisa que ela viu e dá o pânico. É do nada, ok? Mas para quem olha com um pouquinho mais de atenção para a história de vida em específico dessa pessoa, é possível enxergar uma história de condições na vida dela, na qual esse tipo de reação emocional agora passa a ocorrer. Ou seja, em geral, não é que as coisas vêm do nada, tá? Mas existem processos na nossa história que ajudam a gente a entender por que certas coisas passam a ocorrer em nossas vidas em dados momentos. Tá? Então não é porque você não enxerga uma história específica de condicionamento para algo na sua vida, que não há na sua história de vida elementos que nos ajudem ou possibilitem compreender por que certos processos ocorrem. Agora, dois destaques. Nem sempre esses processos são apenas relacionados a condicionamento respondente, às vezes tem outros processos comportamentais envolvidos, tipicamente tem outros processos comportamentais envolvidos, e muitas vezes nós não estabelecemos relações com os eventos na nossa história que ajudam a explicar por que, que a gente se comporta de um jeito ou de outro.
E o que é interessante, não importa se você sabe ou não sabe de onde as coisas vêm, né, esses processos, emocionais, eles não têm uma relação direta com quando a gente é capaz de falar sobre a nossa própria história. Ou seja, em muitos casos, a gente não é capaz nem de descrever porque não lembra, ou porque não tem linguagem para poder se referir a isso, ou porque acha que não tem relação uma coisa com a outra. A gente não tem recursos, linguísticos para descrever as nossas experiências ou descrever nossos processos comportamentais. Tudo bem? Então, independente de você enxergar uma história específica de condicionamento ou não, é muito provável que suas respostas comportamentais hoje, elas tenham, obviamente, uma explicação ao longo da sua história específica de vida, ok? Certos processos são inatos, a gente não precisa aprender, foi uma herança genética que a gente traz, mas muitas dessas respostas que têm a ver com medo, fobia e pânico têm relação direta com aquilo que acontece em nossas vidas, independente da gente saber falar sobre isso ou não. Interessante, não? Vamos para o nosso segundo tópico? O segundo tópico, ele envolve a ideia de a pergunta que é: qualquer coisa que evoca sentimentos tem a ver com condicionamento respondente? De certa maneira, a gente já comentou sobre isso, né. Nem tudo que tem a ver com sentimentos, é diretamente atribuído a condicionamento respondente, ou seja, quando você está num contexto que alguma coisa te traz bem-estar, né, a presença de uma pessoa e você se sente bem na presença dela, pode ter alguma coisa de condicionamento respondente, mas principalmente esse estado que nós sentimos bem ao estar em um contexto ou ao visualizar alguma coisa, tipicamente tem a ver com outros processos comportamentais que nós vamos passar a estudar em breve, tá? Então, nem tudo que ele evoca sentimentos na gente tem a ver com condicionamento respondente. Lembrem que para você enxergar a lógica do condicionamento respondente, eu preciso olhar aquela relação na qual existe um estímulo incondicional que inicia uma resposta incondicional, e eu tenho essa relação temporal de algo que era um estímulo neutro, no qual ele estava presente na ocasião em que o estímulo incondicional iniciou essa resposta. E aí esta relação de pareamento estabelecido temporalmente entre algo que era neutro junto com o incondicional, isso passa agora a iniciar uma resposta condicionada do mesmo tipo que a estimulação incondicional fazia. Ou seja, esse arco que é estabelecido do pareamento, em que o neutro passa a iniciar aquela resposta também, eu estou fazendo com a mãozinha porque vocês viram os esquemas, né? Então, tinha um estímulo que inicia uma resposta incondicional, faça um pareamento com outro estímulo que era neutro, que passa a iniciar uma resposta do mesmo tipo, né? Agora uma resposta condicional. Então, nem sempre esses processos são respondentes, tá? E aí vai ser importante entender esses outros processos comportamentais que já são conhecidos ou descritos pela ciência, tudo bem? Então, muitos dos sentimentos que vocês sentem não são eliciados por um estímulo específico. Olha o termo que eu vou usar agora. Eles são evocados por certos tipos de estimulações, mas não eliciados, porque eles não são respondentes propriamente. Tudo bem? Sentir-se bem na presença de alguém, tipicamente, eu não atribuiria isso a um processo respondente. Aí a gente precisa avançar um pouco na disciplina para poder entender do que a gente está falando se isso não é respondente, ok? Uma terceira pergunta relacionada a isso que eu achei muito legal também, é sobre esquecimento, né? Veio a pergunta assim: se eu tenho um trauma muito na infância, na minha tenra infância, com o tempo a gente supera isso? A gente esquece isso? Ou isso fica em nosso inconsciente, né? Vamos examinar um pouco isso. Olha que legal. Primeira coisa, os processos comportamentais que a gente vive, eles, muitas vezes, a gente supõe que a gente precisa saber falar sobre eles, ou que a nossa memória tem que ser declarativa, né, eu tenho que saber falar para ter memória, ou seja, se eu não sei falar sobre aquilo que aconteceu, parece que eu não lembro, que eu esqueci. Primeira coisa, a gente precisa separar isso. A gente tem memórias sobre a nossa vida, sobre o que acontece conosco, que não são verbais.
né. Não sei se vocês já viram, mas a criança às vezes que ainda na barriga da mãe, é acostumada a um tipo de música que é cantada pela mãe ou pelo pai enquanto faz carinho na barriga e sei lá o quê, e quando você volta a fazer isso depois que já nasceu, a criança apresenta estado de relaxamento e tudo mais. Provavelmente já viram vídeos no YouTube mostrando isso, coisas do tipo, né, ou certas músicas que produzem esse efeito, desde uma tenra idade que você não sabe nem falar sobre o mundo, são exemplos de como nós temos memória, né, de processos que não são verbais. Então, quando a gente fala de um trauma na tenra infância, por exemplo, a gente não esperaria que a pessoa soubesse falar sobre o que aconteceu, né, e talvez você tenha aprendido, com seus pais ou com outros cuidadores, irmãos, sei lá o quê, que lhe falam: "Ah, quando você tinha sei lá o quê, 6 meses, aconteceu isso, isso", e a gente passa a falar dessa experiência, explicando um pouco das coisas que acontecem conosco. Mas veja, para o nosso organismo, o importante não é saber falar sobre essas coisas, mas a vivência que nós temos, a interação que nós estabelecemos com o mundo à nossa volta, produzem certos efeitos comportamentais. Ou seja, uma experiência dita traumática, intensa e aversiva na infância, ela certamente deixa marcas na gente, né. Então assim, essas marcas, elas não são esquecidas, não existe um processo na gente que passa "X" tempo, agora você não sabe mais. Veja, você não sabe falar sobre essas coisas que acontecem na sua vida, mas isso alteram processos comportamentais. E por que que alteram? Porque a interação com o ambiente modifica o organismo. Quando nós temos um certo tipo de vivência, nós somos modificados pelas interações que nós estabelecemos. E isso certamente deixa mudanças, na gente. Então, assim, não é que a gente passa o tempo e a gente esquece. Você pode não saber falar sobre isso, talvez a gente tenha outros tipos de aprendizagem ao longo da vida que reduzam os efeitos de certas experiências aversivas, mas certamente a gente, traz marcas das nossas experiências, né. Ah, e veja, a gente poderia dizer que isso então fica no inconsciente? Pode num sentido inconsciente assumido por um behaviorista, né, e o que que eu quero dizer com isso? Nós não sabemos falar sobre isso, tá, são processos comportamentais que nós temos, mas não são declarativos, a gente não tem nenhuma explicação verbal, não sabe falar, elaborar, racionalmente verbalizações sobre aquilo que acontece, ou seja, está na gente, está no nosso organismo, está no nosso corpo, né. Ah, agora a diferença só é, não existe um inconsciente que causa isso, né, eu estou nomeando como inconsciente, usando o inconsciente como um adjetivo, que qualifica a ideia de que nós não sabemos, falar sobre essas coisas que está no nosso corpo, mas, não é algo que a gente tenha uma elaboração verbal clara, precisa o suficiente para descrever aquilo que acontece, tudo bem? Então, tempo não leva a esquecimento só dessas coisas, porque a gente é marcado pelas experiências que a gente tem. Agora, outros processos comportamentais ao longo da nossa história podem atenuar os efeitos que alguma coisa teve, ou intensificar e coisas do tipo, né, e esses processos não são declarativos, né, nós não sabemos falar sobre ele. Outra questão que veio envolve a questão da habituação, e veio num contexto, assim, a gente usa a habituação como procedimento. Em alguns contextos até sim, né, então, por exemplo, ah, para alguém que, sei lá, que para um lutador, talvez a pre se habituar a ter uma habituação, ou seja, uma redução do efeito de certo tipo de estimulação sobre o organismo é importante para resistir à dor, talvez, né, ou para alguns profissionais, caso a polícia, tipo, o estampido de um tiro, não deveria, te paralisar ou criar respostas, de fugir daquela situação, coisa do tipo. Então, em alguns contextos muito específicos, a habituação ela é um procedimento, mas em especial, a habituação é um processo comportamental. A gente não planeja muitas vezes como fazê-la ou o contexto fazer, mas a gente vê os efeitos da habituação em nossos comportamentos, tudo bem? Então certos tipos de coisa que não são aversivos, eles começam a diminuir a intensidade dessa aversividade, porque a gente está sucessivamente sendo exposto a esse tipo de coisa. Então o efeito disso diminui. Não é que a gente não liga mais para a coisa, né, isso ainda provavelmente tem algum efeito sobre o organismo, mas a gente já não responde de maneira tão intensa a certos tipos de estimulação, tudo bem? Então, é mais um processo da vida, que o tempo todo, nos afeta,
né, mas é menos um procedimento. A gente não utiliza isso sistematicamente em intervenções profissionais, a não ser em contextos muito específicos, nos quais esse tipo de coisa é importante. Aí outra pergunta que envolve procedimentos é sobre contracondicionamento. Quando que isso é utilizado em intervenções psicológicas, né? Aqui vem um aspecto que é importante. Contracondicionamento, ele pode ser visto como uma lógica de um procedimento, né? Vamos chamar assim de uma técnica. Ah, e terapia, por exemplo, não é um contexto em que as pessoas ficam aplicando técnicas. Então não existe assim, ser tal coisa, então faz um contracondicionamento. A decisão que um terapeuta toma ao longo de um processo terapêutico, ele envolve muitas coisas, né? As melhores práticas, as melhores práticas que tenham evidência que de fato ajudam, auxiliam as pessoas no contexto terapêutico. Ah, além disso, olhar para aquilo que nós temos perícia para poder conduzir como terapeuta, aquilo que tem a ver com os valores socioculturais dos clientes e tudo mais. Então, tem muitas coisas envolvidas na tomada de decisão, por exemplo, no caso da terapia, né, o que o terapeuta vai fazer numa sessão ou não vai deixar de fazer. O contracondicionamento é um recurso, uma técnica que pode ser utilizado em N circunstâncias, em especial, tipicamente relacionados em contextos em que a gente deveria, ou não deveria apresentar certas respostas em relação a certo tipo de ambiente, certo tipo de estimulação no nosso contexto de vida, e no qual se faz isso para atenuar sofrimento ou para colocar a pessoa em melhores condições de poder lidar com certas coisas da sua própria vida. Então, não é que é uma técnica utilizada especificamente, para tal coisa faça isso, mas é que é um procedimento que, a depender das circunstâncias, pode ser utilizado pelo psicólogo como um recurso terapêutico para algum fim específico. Tudo bem? Então, assim, ó, cuidem muito com essa coisa de que tal técnica para tal coisa. Essas relações, elas não são diretas dessa maneira. Tem muitas outras variáveis que estão envolvidas na tomada de decisão de um terapeuta. Tudo bem? Vocês vão estudar isso mais para frente no curso também. Outra questão que apareceu ali, que é bastante interessante. Ah, olha só, estímulos não são coisas, mas funções assumidas pelos eventos ambientais. Isso surgiu no debate que foi feito ali sobre a magnitude, a relação entre magnitude do estímulo e magnitude da resposta. Tinha um comentário que é só a magnitude do estímulo que afeta a magnitude da resposta? Veja que coisa legal. Ah, o que é a magnitude do estímulo, né? Não existe um estímulo na natureza, né? Vamos pegar aqui um exemplo, uma caneta. Isso é um estímulo? Isso não é um estímulo, é um evento da natureza. Isso que só vai ser chamado estímulo quando eu observo uma relação entre isto e uma resposta do organismo. Tudo bem? Então, o estímulo não são as coisas, são os papéis que as coisas assumem na vida de alguém, tá? Por que isso é importante? Porque, às vezes, uma certa coisa assume um papel mais ou menos importante na história de vida de uma dada pessoa. Ou seja, essa ideia de que a magnitude do estímulo não envolve um estímulo necessariamente maior, mais colorido, mais intenso, mais cheiroso. Não é isso. Mas é que às vezes, na tua história, certas coisas adquirem uma propriedade mais intensa do que outras. Tudo bem? Então, a mesma coisa para algumas pessoas, ela pode ter um efeito pequenininho, para outros um efeito grandão. Ou seja, essa ideia de magnitude do estímulo, ela se refere, talvez não só a propriedades físicas dos estímulos, mas as propriedades que os estímulos passam a ter em decorrência da sua história de vida. Olha que coisa fantástica. Lá na unidade 3, a gente vai começar tentar entender melhor isso, porque a gente vai, inclusive, mudar um pouco esse entendimento do que é estímulo. E a gente vai ver a ideia de estímulo fora do contexto do condicionamento respondente. Tá? Mas então, isso para nós aqui agora é importante. Quando a gente fala em magnitude do estímulo, não é só alteração de uma propriedade física dele, tá? Mas às vezes é uma propriedade que foi intensificada em decorrência de uma história particular de vida. Ou seja, alguns de nós são muito mais sensíveis a certos tipos de coisas, seja pela nossa herança filogenética, né, a genética que a gente traz, as sensibilidades que cada um de nós tem para certas coisas já é diferente, mas aí eu não estou mexendo no estímulo propriamente dito, mas além disso, em função da nossa história, certos estímulos, eles são ampliados, amplificados em termos de força, vamos chamar assim, porque a gente aprendeu a responder mais sobre isso. Então, a magnitude de estímulo, ele chama mais atenção.
Sabe quando você olha para uma coisa e aquela coisa, pum, pisca aos seus olhos? Talvez para o outro pisque menos, né. Mas por quê? Porque para você esse estímulo já ganhou contornos mais intensos do que para outras pessoas, tudo bem? A gente vai voltar a esse assunto fora do contexto dos comportamentos respondentes em breve, tá bom? E por fim, uma coisa que é fantástica da gente discutir, eu vou compartilhar aqui para vocês também um outro vídeo, que traz uma discussão bastante interessante, que é: que espécies apresentam comportamentos respondentes? Né, a gente já tem amplamente sistematizado que no comportamento humano esses processos comportamentais ocorrem. Aí vem a pergunta: e outros bichos também? Vamos pensar em mamíferos. Macacos apresentam comportamentos respondentes? A resposta é sim. Né? Cachorros, sim. Gatos, sim. Ratos, sim. Aves, sim. Répteis, sim. Anfíbios, sim. Peixes, sim. Olha a loucura que eu tô falando. Dentro do processo evolutivo das espécies, este é um processo comportamental compartilhado entre uma infinidade de espécies, né. E você poderia perguntar: "Mas aonde isso começa?", né. Então você tem estudos, mostrando que é possível aprender novos reflexos em diversas espécies. Eu vou jogar agora isso na fronteira de onde está a controvérsia, para vocês terem ideia de quão longe isso está. Um animal em que já foi demonstrado a possibilidade de ensinar processos respondentes, comportamentos respondentes, é a aplísia, né? Um bichinho, coitado, né? Que vive lá no mar, que tem um sistema nervoso super simples, mas que já foi demonstrado, por exemplo, que a aplísia, ela aprende por habituação. É possível ensiná-la a se habituar a certos tipos de estimulação. Então, ela aprende a interagir com o ambiente de uma maneira nova por habituação, que tem a ver com o processo respondente, tudo bem? Ah, minhoca, tem estudo com minhoca, mostrando efeitos de habituação também sobre minhoca, que tem a ver nesse universo dos comportamentos respondentes. E um dos temas que apareceu como controvérsia na literatura em anos recentes é sobre a aprendizagem respondente em plantas, né? Eu já vou antecipar o fim dessa história toda, mas a evidência mais consistente no momento é que não se observa aprendizagem respondente em plantas, mas tem estudos controversos sobre isso. E aí no outro vídeo vocês vão poder ver um pouco essa discussão e eu mostro, em especial, esse processo de construção de evidências para poder discutir sobre processos psicológicos, né. Então a gente poderia falar de uma psicologia de plantas, enxergar aprendizagem de comportamentos respondentes com plantas, olhar para a história e enxergar as publicações já feitas, os experimentos já conduzidos, nos ajudam a entender um pouco como a psicologia, vai construindo evidências para discutir seus tópicos, aquilo que tem a ver com o comportamento humano, tá bom? Então fica o meu convite para vocês assistirem o vídeo que eu vou postar ali embaixo o link também, sobre essa discussão. Existiria aprendizagem em plantas, né? Isso já está se você procurar no YouTube vai ver um monte de vídeo dizendo que sim, tá lá e que já fizeram, que não sei o quê, nã-nã-nã. As evidências mais consistentes indicam que não, né. E por que não, né. Então vamos discutir um pouquinho isso lá nesse outro vídeo, tá bom? Fica meu convite para vocês assistirem. No mais, bons estudos, parabéns aí pelas discussões, por terem concluído as atividades da unidade 1, e vamos em frente na disciplina. Ainda é só o começo, tá bom? Grande abraço para todos vocês e até breve.